Então, meus caros, continuemos. Lembrando, então, para os senhores que estamos no período liberal democrático, que engloba os anos de 45 a 64. Lembrando para vocês que nós já trabalhamos o período de Dutra, já trabalhamos o período de Getúlio Vargas. Falando em Getúlio Vargas, ele sai do cenário político nacional com o seu suicídio no ano de 54, que nós apresentamos para vocês na aula anterior a esta. Quem entra no lugar de Getúlio Vargas é o chefe da Câmara dos Deputados Federais, da Câmara dos Deputados, é este rapaz aqui, chamado Carlos Luz. Carlos Luz, ele apoia, e ele é apoiado pela ESG, Escola Superior de Guerra dos Militares, que propõe, portanto, né? Na verdade, depois que já Vargas saiu, esqueci de dizer, foi Café Filho, né? Café Filho fica em 54, 55. Aí sai Café Filho, né? E durante 4 dias esteve no poder Carlos Luz. Carlos Luz, ele, então, dá a brecha para os militares. Entretanto, Lott, aqui está ele, Teixeira Lott, olha ele do lado de Juscelino Kubitschek aqui, ele manda no Exército do Sul do Brasil, né? Ele é contra e ele comanda a resistência ao golpe militar. Tá vendo? Veja aí no jornal da época, né? Aí para vocês verem. Então, ele quer a continuidade do sistema democrático. Então, Nereu Ramos não pode continuar, esse traidor aqui. Ele não pode continuar no poder. O poder passa para Nereu. Então, Carlos Luz deixa o poder e passa para Nereu, que é do Senado. E Nereu, então, organiza as eleições, que eu acabei de falar com vocês, mostrar o resultado, né? As eleições, então, são vencidas pelo partido que já estava no poder, que é o partido de Vargas, mais o partido de Dutra, que agora tem por representante Juscelino Kubitschek e João Goulart, como vocês estão vendo aqui nesta imagem que eu coloquei aqui para vocês. Tá bem? Então, o que acontece? O Juscelino só consegue entrar no poder por causa do general Lott no ano de 56. Ele deveria ter entrado antes, né? Mas ele consegue entrar em 56 e ele vai ficar até o ano de 61. De 56 a 61 é a época do governo JK. Você tem aí, na nossa página do livro, 87 seguintes. Então, vamos falar do governo JK. Evidentemente, né, que a primeira situação que nós temos que falar é justamente, né, o que atraiu a atenção da população, o que chamou a atenção das pessoas, foi aquilo que ele chamava de plano de metas. É um tal de 50 anos em 5. Isso chamava muita atenção das pessoas, principalmente do setor urbano. Né? E era um audacioso intento do Brasil, então, entrar dentro do cenário do capitalismo mundial. Então, a classe urbana, né, principalmente a classe média brasileira, sonhava, então, de ter aquele mesmo padrão de vida norte-americano, de ter o mesmo sistema de vida dos Estados Unidos. Aí aparece este governador de Minas Gerais aqui, né, falando, então, em priorizar o desenvolvimento econômico, principalmente na área da infraestrutura, é tudo aquilo que sonha a classe média. Vai ter rodovia para rodar com carro,
vai ter hidrelétrica para gerar eletricidade para a televisão, para o rádio, né? Para o estilo de vida americano, né? O American Way of Life, o estilo de vida americano, para a construção de aeroportos, para a gente pegar avião e ir para a praia, passear, né? Coisa bem distante do pobre, que quer comida na mesa. Mas é uma coisa bem tangível para a classe média brasileira. E o investimento em indústria, para gerar empregos. Então, tem, então, um pouco daquele populismo de Getúlio Vargas e tem justamente o entendimento daquilo que as classes urbanas desejam. E são as classes urbanas que vão decidir as eleições. É a classe média que vai decidir a eleição, porque ela tem uma incidência muito grande sobre a classe mais baixa e tudo quanto, né? Então, o que nós vamos ter, então? Esse plano de metas, então, zunindo na cabeça das pessoas. As pessoas estão impactadas, as pessoas estão hipnotizadas. E 36% dos brasileiros votou em JK. Está aí, Juscelino Kubitschek de Oliveira, o filho de Diamantina, né? O filho aqui das nossas terras. Sai aqui da pobreza do Vale do Jequitinhonha, andava de pé no chão nessas pedras aí, chutando pedra com os dedões inchados para o Rio de Janeiro, para a capital, para o Palácio do Catete. Então, vamos falar, então, do governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então, o governo Juscelino Kubitschek de Oliveira vai priorizar, então, a ampliação da malha rodoviária brasileira. Só para vocês terem uma noção, só a malha rodoviária brasileira, durante o período de JK, vai crescer 138%. Então, rodovias, né, para tudo e quanto é lugar, para os carros poderem circular, e etc. Tá vendo? Mas para ter rodovia, né? Logicamente, aí a rodovia mais interessante é a rodovia Belém-Brasília, né? Ela é uma rodovia com 20 mil quilômetros de extensão. Então, para você percorrer essa rodovia toda, para você ter uma noção, para você percorrer uma rodovia dessa, você demora um mês tranquilo. Vocês pegar a ponta dela e chegar lá do outro lado. É um mês rodando de carro para você percorrer essa rodovia. Então, imagina o tamanho desse negócio. Você rodar um mês de carro inteiro para chegar do outro lado da rodovia, né? Então, é uma rodovia gigantesca. Então nós vamos ter a abertura de rodovias. Logicamente que as rodovias têm que atrair capital estrangeiro, e vão atrair capital estrangeiro, e vão atrair empresas estrangeiras, principalmente empresas automobilísticas. Aí chega aqui, por exemplo, a Volkswagen, chega aqui a Chevrolet, né? Essas empresas vêm para o território brasileiro produzir as suas máquinas. Então, nós temos a instalação de multinacionais. Então, a gente vai ter uma campanha publicitária muito grande em cima das pessoas, né? Então, as pessoas imaginam que automóvel é desenvolvimento. O automóvel, então, passa a ser o símbolo da classe média. Ter um automóvel significa ser uma pessoa especial. Ter um automóvel significa subir na vida. Ter um automóvel significa, portanto, aumentar o padrão de vida. Ser igual um americano, né? Ligar esse bicho, queimar petróleo. Agora está fácil queimar petróleo, porque Vargas criou a Petrobras, né? Vamos botar gasolina e vamos meter o pé. Vamos colocar gasolina dentro dos Chevrolets, dentro dos Volkswagens e dentro dos Jeeps. E vamos aí cortar Brasil de ponta a ponta. Tá vendo? Então, ele fez a opção pela rodovia. Quando ele fez a opção pela rodovia, então, ele não levou em consideração que rodovia precisa de manutenção.
Manutenção de rodovia é muito caro. O custo de manutenção é muito grande. Nós teremos uma dependência de petróleo, que o Brasil não é autossuficiente por enquanto, né? Então, o Brasil vai depender de etc., né? E, então, o Brasil vai colocar até uma corda no pescoço, né? Podia ter feito igual o Japão, primeiro priorizar o transporte ferroviário e depois priorizar o transporte rodoviário, né? Mas o Brasil sempre faz as escolhas erradas. E hoje a gente observa, né, por causa do meio ambiente, tudo fez a escolha errada, né? Talvez tivesse escolhido a ferrovia, seria muito melhor para o Brasil. O Brasil não tem dinheiro. Claro, o Brasil pode imprimir as notas, etc. E você tem uma nota em homenagem a Juscelino, né? Mas o Brasil não tem dinheiro. Então, o Brasil precisa de recurso estrangeiro, precisa do envio de capital estrangeiro. O Brasil não tem indústrias de bens de consumo. Então, essas indústrias multinacionais irão chegar aqui para produzir geladeira, televisão, máquina de lavar, né? Tudo aquilo que a classe média sonha. Então, é o governo para a classe média. É claro que o Brasil vai desenvolver-se em algumas áreas, né? O Brasil vai avançar muito na área da infraestrutura e na área da indústria. Lembrando que isso é possível por causa do capital estrangeiro. Isto é possível também pela escolha do governo JK pelos bens de consumo duráveis, né? No caso aí, eletrodomésticos e automóveis. E ele deseja multiplicar também as fábricas de peças e componentes para a manutenção disso. Então, ele está criando aí uma série de indústrias que são também conectadas a estas multinacionais. Então, uma ampliação também do serviço de infraestrutura e de manutenção no Brasil. Sem falar que o Brasil precisa de muita energia elétrica, então a Eletrobras tem que ser potencializada. Então, nós teremos investimentos de todos os lados no Brasil, investimentos externos e investimentos internos. O Brasil vai aumentar a produção de insumos, de máquinas, de equipamentos pesados. O Brasil vai começar a mecanização pesada do campo, a fabricação de fertilizantes, muitos frigoríficos, né? O transporte ferroviário vai ganhar um certo impulso também, a construção naval. Então, o Brasil está indo de vento em polpa. Mas uma hora a conta vai chegar, porque o dinheiro não é nosso. Logicamente que nós estamos construindo dívida. Estamos construindo dívida, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, só para vocês terem uma noção de como é que as coisas são. Vamos dar um exemplo aqui do Volkswagen. Está aqui o maior de todos os automóveis brasileiros. Eu mesmo sou fã desse bichinho aqui, chamado Fusca. Tá vendo o Fusca aí? Ele veio para o Brasil só como nome de Volkswagen, ele não tinha nem nome, né? O nome Fusca foi dado pelo povo. Né? O bicho é tão popular que o povo, nem a Volkswagen batizou o carro. Quem vai batizar o carro é o povão, né? O povão vai chamar ele de Fusca. Tinha gente antiga que chamava de Rox, né? E tudo quanto, mas o pessoal vai chamar de Fusca. O que acontece? Aqui, só para vocês terem uma noção, né? Só para vocês terem uma noção de como é que as coisas são no Brasil. Então, o Brasil vai pagar a fábrica. Primeira coisa, o Brasil vai lá e paga os alemães. Compra a indústria na mão dos alemães. Compra o direito, né? Como se fosse esse negócio que tem hoje aí, esqueci o nome que você compra, o direito de ter, a franquia. Né? Como se fosse uma franquia. Aí o Brasil paga, aí a Volkswagen vem. Para a Volkswagen se instalar, o Brasil dá o terreno. Para a Volkswagen começar a produzir, tem isenção de impostos, né? Sem falar que o Brasil já fez um investimento pecuniário, em dinheiro, e etc. E tudo isso sai da mão do bolso do povo. E sem falar que essa empresa, a Volkswagen, vai gerar lucro. E o lucro não fica no Brasil. O lucro vai para fora do Brasil. O lucro vai para a Alemanha. E sem falar que o Brasil ainda tem que pagar a dívida, que fica na mão do povo.
Então, o endividamento do povo brasileiro. Mas a classe média não estava nem aí. A classe média não estava nem aí, com o aumento da dependência, com o aumento da dívida externa, né? A classe média só queria saber do seu bem-estar. Do seu bem-estar. E para acabar de completar o endividamento do Brasil, o homem ainda resolve construir uma nova capital, que é Brasília. Veja aí, então, né? Então, nós vamos ter um êxodo rural muito grande, as pessoas deixando a zona rural e vindo para os centros urbanos, uma migração principalmente dos nordestinos e dos nortistas, procurando as cidades da região sudeste, mais a capital. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília serão os centros principais, né? Para você ver aqui, ó, o imigrante chegando aqui em Brasília, no caso. Olha como é que Brasília é um campo de produção ao céu aberto, né? Então, veja a quantidade de trabalhadores que são atraídos para essas regiões. A quantidade de emprego é muito grande, aumenta muito a oportunidade de emprego. Mas eu lembro para vocês, é um crescimento que não é sustentável. É um crescimento mantido com dinheiro estrangeiro. E uma hora a conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar, né? Mas a classe média não está nem aí. Tudo que eles sonham: emprego, automóvel, televisão, máquina de lavar, cerveja gelada, consumo de bens, né? O Brasil se aproxima cada vez mais do estilo de vida americano. Uma vez por ano entra dentro do avião e vai, né, para a praia e etc. É o American Way of Life, é o estilo de vida americano, que agradava uma parcela da população brasileira. Entretanto, ao mesmo tempo, um grande problema do Brasil não foi atacado, ou os grandes problemas do Brasil não foram atacados pelo governo JK. Existe uma grande desigualdade social no Brasil, uma desigualdade social gigantesca, um abismo entre o rico e o pobre. Só para vocês terem uma noção da época de JK no governo do Brasil, 1% da população, os mais ricos, vamos chamar de classe A, eles vão deter, né, eles vão ter na sua mão 30% da renda nacional. 30% do dinheiro do Brasil estão na mão de 1% da população. Olha para você ver. Se você pega os pobres, classe que nós chamamos hoje de D e E, a classe D e E representava aqui 50% da população brasileira nesse período, né? Veja bem, e estes 50% de brasileiros só detinham 15% da riqueza nacional. Então, é muito triste a situação do Brasil de desigualdade social, de exclusão social, de pobreza. Então, de um lado, nós temos a opulência do governo, com uma capital bacana, moderna, invejada pelo mundo inteiro, uma capital lá no centro do país, no meio do nada, perdido no meio do nada, no lugar que tem o pior clima do Brasil, um lugar que não tem umidade relativa do ar, um lugar ruim para respirar, um calor sufocante, né? Mas a capital é ali porque eles não aceitaram o plano original de JK, né? O plano original de JK era construir Brasília aqui, ó, entre Senador Mourão e Carbonita. A capital devia ser em Minas Gerais. Ele queria trazer a capital aqui para Minas Gerais. Logicamente que São Paulo e Rio de Janeiro não aceitam. São Paulo e Rio de Janeiro vão bater o pé, fazer birrinha e não vão deixar a capital vir aqui. Mas a capital devia ser aqui perto de Diamantina. Ele queria colocar a capital dentro dos limites do município de Diamantina, entre Diamantina e Carbonita. Ele queria colocar a capital. Seria um clima muito melhor, mais agradável, né? E convenhamos, para nós seria excepcional, né? Já pensou nossa região
com a capital aqui do lado e etc. Mas isso não ocorreu. Ele teve que colocar a capital lá em Brasília. Tá bem? Lembrando também, deixa eu só falar mais uma coisa aqui, que ele também, né, criou uma superintendência de desenvolvimento da região nordestina, inclusive nós do Jequitinhonha fazemos parte, que era chamado de SUDENE. É um bolsão geográfico com isenção de impostos e com financiamentos públicos para o estabelecimento de empresas. Hoje não existe mais a SUDENE, mas a SUDENE também apresentou um sucesso pouco expressivo, né? Porque existe no Brasil uma coisa chamada corrupção. E no governo de JK, a corrupção andava solta. Muita gente ficou multimilionário com esses dinheiros que vinham do estrangeiro para o Brasil, né? Então, nós sabemos como que o Brasil é um país de corruptos. Então, vai acontecer que bastante verba da SUDENE foi desviada. E a região do Jequitinhonha e do Nordeste brasileiro continuou pobre do mesmo jeito, apesar dele ter destinado muito recurso financeiro e tudo quanto. Então, meu caro estudante, aí, um balanço do governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Então, a política econômica do Brasil, evidentemente, ela, diante de tantos esforços, ela vai ter pontos que são positivos e pontos que são negativos. Evidentemente, o ponto positivo é a grande quantidade de empregos, a presença de multinacionais, de bens de consumo duráveis dentro do país. E, logicamente, que a questão negativa diz respeito, né? O viés negativo diz respeito ao endividamento do Brasil, à construção da dívida externa do Brasil. Então, o governo brasileiro, então, para controlar a dívida, ele tem que emitir dinheiro. Então, a dívida externa, então, ela exige, né, a fabricação de um dinheiro que não é real, que não tem lastro. Então, isso vai provocar uma inflação muito grande. Então, o Brasil começa a conviver com a outra realidade, com outra coisa muito negativa, que é a questão da inflação, né? O que tem danado é o tal da inflação e tudo quanto. Então, emissão de moeda, inflação, crescimento da dívida externa, né? O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, intervindo sempre no Brasil, né? Uma outra situação muito ruim para o Brasil é que ele investia muito na cidade, então os centros urbanos tiveram um crescimento bastante positivo, mas a zona rural ficou muito prejudicada. O trabalhador agrícola, ele foi tirado do seu ambiente e, geralmente, ele não tinha qualificação para trabalhar na cidade. Ele não tinha qualificação, então. Então, isso vai criar um grande problema, né? Então, a população brasileira está em êxodo, sai da zona rural e vem para os centros urbanos. E nem todos podem viver desta maneira aqui no centro urbano. Você aqui tem a inauguração do Yacht Clube de Brasília, para os ricos, tá vendo? Tem até avião, até a Esquadrilha da Fumaça passa em cima. Enquanto que se um avião desse passar em cima da favela, só para jogar bomba, né? Não é para fazer a acrobacia, com certeza. Tá vendo? Aqui a inauguração de Brasília foi às 9h30, olha que maravilha. Os 3 poderes foram instalados ao mesmo tempo. Olha que tem interessante. Veja aí, então, né, notícias aí da época e tudo quanto. Tá? Então, o Brasil agora tem uma capital bonita, moderna. O Brasil tem automóvel, o Brasil tem ferrovia, o Brasil tem rodovia e, principalmente, o Brasil tem dívida. E não é pouca, não. É uma dívida simplesmente gigantesca. Mas a gente está feliz, né, pessoal?
Olha aqui fotografias da época do governo JK. Olha as mulheres, que elegância, né? As mulheres brasileiras são finíssimas. Veja aí que bacana, né? Aí, ó, a companhia aérea chamada TEAL. Nossa Senhora, TEAL, nunca nem tinha ouvido falar. Olha aí a Volkswagen do Brasil. Olha o automóvel dos automóveis. Aqui está ele, o maravilhoso Volkswagen Fusca, para o deleite da nação. Tem umas combis aqui também, né? Mas principalmente o Fusquete. Aí está a oitava maravilha do mundo, Fusca. Aqui, ó, olha o Brasil, então, se desenvolvendo no futebol, ganhando a Copa de 54. Oi, Ivonei. Diga. Pode falar, Gustavo. Ivonei, uma coisa, né? Sabia que a Kombi, ela foi um modelo criado exclusivamente para o Brasil? Tanto que ela é chamada lá fora do Brasil de São. Tá vendo como é que são as coisas, Foi né? um modelo exclusivo do Brasil. Aí, ó. PBA. E a gente adora, né? Fazer o quê? Olha aí, ó, a televisão, que bacana. Agora os lares têm televisão. Estilo de vida americano, né? Além de televisão, a gente tem geladeira. Aí, ó, tudo da época. É o cenário que nós temos, né? Brastemp, a geladeira, a marca da geladeira, Brastemp, tá vendo? Olha aí para vocês verem, né? O Brasil, então, tendo até os Estados Unidos que não gostavam do Brasil, passa a puxar saco do Brasil, né? Cria até um personagem lá, o Disney, né? O Zeca Carioca e etc. Vê a Carmen Miranda, projeta o Brasil no exterior. Então, é uma época que o Brasil tem boas relações, né? O Brasil, então, agora tem carros maravilhosos como o Gordini, o DKW, o VMAG, o Aero Willys, né, que era um carro para os ricos, e, logicamente, o Fusca, o maior de todos os automóveis, e por aí vai. Vendo? Então, é um Brasil diferente. É um Brasil, portanto, que vai ter uma realidade completamente distinta do que nós tínhamos nos períodos anteriores. Então, está aí JK com os seus 50 anos em 5. Beleza, pessoal? Agora, eu vou finalizar o tema JK. Vou deixar Jânio Quadros e João Goulart para a semana que vem, tá? Porque aí nós vamos para o final do período desta República Liberal Democrática. E eu gostaria de aproveitar esses poucos minutos que nos restam e convidar vocês para que a gente possa fazer aqui, né, nesse finalzinho da aula aqui agora, pelo menos um exercício aqui sobre o período. Vamos fazer alguma atividade aqui. Pega aí o livro na página 89. Alguém ia se manifestar, por gentileza? Ivonei, deixa eu te perguntar uma coisa. Aquela lei que Getúlio Vargas fez sobre a lei de remessa dos lucros, ela não vale praticamente quando o JK entra, não? Para manter os lucros. Ele muda, né, a legislação. Aquilo pertencia ao plano de governo de Vargas, que é o plano Laffer, né? Então, agora ele não tem mais validade, é igual o plano Salt, já perdeu a validade quando entrou Getúlio Vargas, né? Ah, sim, é um novo ministro da Economia e tudo quanto. Então, a economia, ela muda. Já, na verdade, vai cair, tá, Júnior? Já na época de Café Filho. Café Filho já vai derrubar estas políticas de protecionismo, que nós chamamos de políticas protecionistas, né? Agora, o Brasil vai engrenar mesmo no neoliberalismo. No neoliberalismo, tá? Ok, Ivonei. Então, vamos aqui fazer pelo menos uma alternativa. Deixa eu apresentar para vocês uma questão aqui. Pega aí na página 89. Vou abrir meu livro aqui também. Vamos fazer pelo menos uma questão aqui sobre Juscelino Kubitschek de Oliveira, que nós acabamos de
estudar e tudo quanto, exercício de aprendizagem, questão número 1. Vamos lá. A construção de Brasília durante o governo Juscelino Kubitschek, 1956-1961, teve entre suas motivações. Vamos lá. Letra A. Afastar de São Paulo a sede do governo federal, impedindo que a elite cafeicultora continuasse a controlá-lo. Tem nada a ver, né, gente? A elite cafeicultora já está em crise desde a época do primeiro governo de Vargas, né? Então, não é este o motivo, não. Nós vamos eliminar a letra A. Ok? Letra B. Estimular a ocupação do interior do país, evitando a concentração de atividades econômicas em áreas litorâneas, né? Parece que tem um princípio de resposta aqui. Vamos deixar essa letra B aqui, mais ou menos sobre aviso. Deslocar o funcionamento público do Rio de Janeiro, permitindo que a cidade tivesse mais espaços para acolher turistas, né? Então, deixar o Rio de Janeiro só para o turismo, claro que os cariocas vão apelar demais, né, gente? Eles não queriam perder a capital de jeito nenhum, mas não é esse o motivo. Tornar a nova capital um importante centro fabril, reunindo a futura indústria de base no Brasil. Transformar a capital em um grande centro industrial, não é esse o objetivo, né? Os centros industriais vão para as outras capitais, principalmente para São Paulo, tá? Reordenar o aparato militar, expandindo suas áreas de atuação até a fronteira de país vizinho. Está no centro, né? Podia ser para defender o país. O argumento podia ser colocar a capital no centro para ninguém tomar, né? Para ninguém invadir. Se alguém quiser invadir, Bolsonaro falou que nós temos muita pólvora, né? Então pode vir que nós mandamos bala. Nós não, vocês, né? Porque eu não vou participar de guerra, eu já tenho uma certa idade, você que é jovem. Tomara que faz guerra mesmo, você aprendeu o que é bom para tosse. Então, vamos lá. É a letra B. Né? Até por eliminação, a gente chega à resposta da letra B. B de bola. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra questão aqui, a número 2. Ela é pequenininha, né? Vamos fazer ela também, antes da gente concluir nosso horário? Então, vamos lá. Então, meu caro estudante, nesse contexto, então nós vamos ter que ler o texto. Nesse contexto, ocorreram fatos que foram decisivos para o recuo dos defensores do golpe de Estado e a sobrevivência da democracia, dentre os quais destacam-se: os liberais conservadores não conformavam com Vargas na presidência da República, por 2 vezes derrotada com seu candidato em 45 e 50. A UDN acolheu a estratégia de desqualificar Vargas. A opção pelo golpe vai sendo amadurecida pelos grupos conservadores, tendo a UDN à frente, até tornar-se uma decisão irreversível a partir do ano de 53. Então, vamos lá, então. Por que eles recuaram? Vitória de Carlos Lacerda. Opa, Carlos Lacerda é aquele que levou o tiro. Não teve nenhuma vitória dele, né? Para instauração da ditadura. Letra A está fora. Eleição de Cristiano Machado. E o fim do parlamentarismo. Tem nada a ver com o contexto. Suicídio de Getúlio Vargas e o golpe preventivo do general Lott. Né? Sim, suicídio de Vargas e o general, então, que não deixa o golpe acontecer. Impeachment de Juscelino Kubitschek e a posse de Carlos Luz. Não, Carlos Luz esteve no poder antes e Carlos Luz apoiava, ele era da UDN, ele apoiava o golpe, né? Então, a resposta é letra C. Tá vendo, pessoal? Aqui é uma questão que exige bastante conhecimento técnico, né? Mas não é uma questão difícil. Acho que vocês acertariam as duas sem grandes dificuldades. Beleza? Tudo bem? Finalizo, então, nossa aula.